Bill Johnson, ele é um mestre, e é dele que eu ouvi a melhor definição de reino de Deus. Então, uma parte do que eu vou estar compartilhando hoje, a primeira parte, é o que ele ensina sobre o reino. Quero dar honra a quem é digno de honra. Então, quero reconhecer que o Espírito de Deus o ensinou e eu quero repartir com vocês o que eu aprendi com ele. Pelo menos uma parte desse estudo eu aprendi com o Bill Johnson e eu quero honrar a vida de Deus nele, o Espírito de Deus que trabalha através da vida dele. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que Jesus e a igreja primitiva pregaram? É uma pergunta simples, mas nem sempre a igreja atual, da nossa geração, faz o mesmo. Mas se nós formos ler lá em Atos, capítulo 1, versículo 1, depois pulando para o versículo 3, nós vamos ler isso a respeito do ensinamento de Jesus. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus pregava o reino de Deus. O reino dos céus é a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus, não tem diferença. Mateus fala em reino dos céus ao invés de reino de Deus, porque ele estava escrevendo para judeus. E os judeus ainda hoje têm o nome de Deus como um nome extremamente sagrado. Então é considerado usar o nome de Deus em vão quando tu o utiliza com frequência. Tanto é que quando um judeu escreve Deus, ele deixa o E fora, eles botam D-U-S. Pelo valor que eles dão ao nome de Deus. Então, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para a comunidade judaica. Então, em respeito a eles, ele fala em reino dos céus. Agora, todos os outros evangelhos falam em reino de Deus, porque os demais evangelhos estão sendo escritos para o público em geral, judeus e gentios, está certo? Então, não há diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Então, Jesus pregava o reino de Deus. As parábolas dele eram sobre o reino de Deus. Apenas em Mateus nós encontramos 2 vezes a palavra igreja. Não encontramos a palavra igreja em nenhum outro evangelho. Só em Mateus e apenas 2 vezes. O tempo todo, Jesus prega o reino. E é interessante que antes dele ascender ao céu, ele já havia ressuscitado dos mortos. Ele está com os discípulos durante 40 dias após sua ressurreição. E diz que durante esses 40 dias, ele ensinou sobre o reino. Isso é o capítulo 1 de Atos. Vamos agora para o último capítulo de Atos. Vamos lá para o capítulo 28, começando no versículo 30. Aqui nós temos Paulo, ele está preso em Roma, aguardando julgamento. E enquanto isso, a prisão dele é domiciliar, ele pode receber pessoas em sua casa. Então ele está aproveitando esses 2 anos para escrever algumas cartas, como Efésios e Colossenses, e Filemão e Filipenses, mas também para compartilhar com judeus e gentios em Roma, que era o desejo dele. E vamos ver o que ele está pregando e ensinando. Então, começando no versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Agora, os judeus, eles têm uma prática, ainda hoje, que se chama de paralelismo. A gente vê isso muito nos Salmos, onde o primeiro verso
diz uma coisa e o segundo verso repete a mesma coisa, usando palavras diferentes. Então, tu vai interpretar o primeiro verso através do segundo verso, porque o segundo verso vai te dar a interpretação do primeiro. Se chama isso de paralelismo, é uma prática poética judaica. Pois Paulo usa o paralelismo aqui. Quando diz, ou melhor, Lucas usa, quando diz pregando o reino de Deus, na primeira linha, e na segunda linha diz ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Dando a entender que ele confunde o reino com Jesus. Jesus e o reino, uma mesma coisa. Por quê? Porque no inglês fica mais claro. No inglês a palavra reino é kingdom. King significa rei, e dom vem de dominion. King's dominion, o domínio do rei. Não existe reino sem rei. Pode até existir um rei sem reino, mas não existe reino sem rei. Então, o rei sempre se confunde com o reino, e o reino sempre se confunde com o rei. Onde Jesus reina, ali está o seu reino. Então, exatamente é isso que Paulo está dizendo. Ele estava pregando o reino de Jesus, enquanto ele também ensinava a respeito do senhorio de Jesus Cristo. O reino e a pessoa de Jesus se confundem. Então, a igreja primitiva, imitando ao seu Senhor, Jesus, ela pregava o reino de Deus. Agora, a igreja é a noiva e o corpo de Cristo. E na carta aos Efésios, a igreja é extremamente exaltada e valorizada como deve ser. Ela é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo, ela é altamente valorizada por Deus Pai e pelo Filho. Ela tem um chamado sublime. No entanto, a igreja não é a mensagem. A mensagem é o reino de Deus. A igreja é o arauto desta mensagem e o principal agente do reino de Deus. Mas a mensagem é o reino. Jesus veio para restabelecer o reino de Deus. O reino de Deus que na terra perdeu espaço para o diabo por causa da rebeldia dos homens. Jesus veio para avançar o reino, primeiro para estabelecer o reino, depois para avançar o reino. Qual é o papel da igreja? Proclamar o reino. O que a igreja proclama? Jesus Cristo, como rei. Esta é a nossa mensagem. No entanto, temos dado mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem, não é verdade? A gente fala muito mais sobre a igreja do que sobre o reino. E pensando que porque estamos falando da igreja, estamos falando de Jesus, na verdade, ao falar da igreja, nós estamos falando do seu corpo. É quando falamos do reino que falamos de Jesus, a cabeça. Então, a gente percebe, através da história, na medida que o reino foi sendo substituído pela igreja, e aí nós temos a igreja católica, apostólica, romana, na medida que o reino foi sendo substituído pela igreja, na medida que a mensagem foi sendo substituída pelo mensageiro, a igreja foi perdendo o seu poder, a sua glória, a sua missão. Veio a reforma centralizou Jesus novamente e começou a pregar o reino novamente, mas de repente, não tendo muita clareza, quando tu vê, ela começa a tropeçar novamente nos mesmos erros que a igreja católica apostólica romana cometeu. Começa a se preocupar demais com o corpo, ao invés de se preocupar com a cabeça. Em Colossenses fala sobre isso.
não retendo a cabeça. Então, há um problema na nossa geração. Por que vocês acham que há tantas denominações? É porque nós estamos mais preocupados com a igreja do que com o reino. Por que em Lajeado tem tantas congregações e que não andam juntas, que não têm um projeto para ganhar esta cidade para Jesus? Porque nós estamos preocupados com a igreja. Nós estamos preocupados em edificar a igreja, em edificar a nossa igreja. Estamos caminhando para o final dos tempos, e duas coisas eu acredito que vão começar a ser mais faladas. Uma, caminhando para o final dos tempos, nós vamos ouvir mais falar a respeito do reino, e não da igreja. E ao falar cada vez mais a respeito do reino, nós também vamos começar a falar cada vez mais a respeito da noiva, que tem uma relação direta com o rei. Cantares, Cântico dos Cânticos, onde a preocupação é exatamente o relacionamento com o rei. Quando a igreja está centralizada no rei, quando a igreja está focada no rei, quando a igreja está apaixonada pelo rei, ela se comporta como noiva. Quando a igreja está preocupada com a sua beleza, quando a igreja está preocupada com o seu número, quando a igreja está preocupada com o seu sucesso, quando a igreja está preocupada com o seu nome, ela esquece da cabeça e ela deixa de ser noiva e se torna numa organização, numa instituição. Nós oramos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Isso é o reino. A vontade de Deus sendo feita aqui na terra como é feito no céu. Nós precisamos voltar a pregar o que Jesus pregava e anunciar o que a igreja anunciava, o reino de Deus e o reino. No Sermão do Monte, Jesus destacou qual deveria ser a nossa ênfase como igreja, como povo de Deus, como noiva de Cristo. Diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que devemos buscar em primeiro lugar? O seu reino. Agora, buscar primeiro o reino de Deus não é um assunto apenas relacionado ao sustento e provisão. Apesar deste ser o contexto do discurso de Jesus aqui. Aqui, neste capítulo, Jesus está falando sobre sustento, Jesus está falando sobre provisão. E no meio do seu discurso a respeito deste assunto, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, a provisão, o sustento, vos serão acrescentados. Parece que o reino de Deus está limitado às questões materiais. Mas não é bem assim, porque Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é sustento e provisão, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que Paulo faz? Ele interpreta Jesus, porque Jesus estava aplicando o reino na questão de provisão, e está certo. Porque sempre nós vamos aplicar o reino em qualquer área da nossa vida onde há necessidade. Se há enfermidade, nós vamos aplicar o reino. Buscar primeiro o reino de Deus e haverá saúde. Se há problema emocional, buscar primeiro o reino de Deus e haverá a cura da sua alma. Se o problema é relacional, busca primeiro o reino de Deus e o teu relacionamento com tua esposa, com teu cônjuge, com teu marido, com teus filhos,
o Senhor vai agir, entendeu? A gente busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas o Senhor resolve, porque Ele vem com o seu reino quando Ele tem primeiro lugar em nossas vidas, em nossas congregações. Então Paulo diz claramente que o reino de Deus não é comida e bebida, não está limitado a Mateus 6:33, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Agora, em Mateus 6:33, ele fala em reino e justiça, parecendo que ele está dizendo que nós devemos buscar duas coisas, o reino e a justiça, mas não é bem isso que Jesus está falando. Ele estava, aqui em Mateus 6:33, ele estava destacando o aspecto mais importante do reino, que é a justificação pela fé. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas primeiro vem a justiça de Deus, que é a justificação pela fé na obra redentora de Jesus. Nós vamos ver isso acontecer num outro lugar. Quando Jesus ressuscita, algumas mulheres vão ao seu túmulo, não sabendo que ele ressuscitou, encontram anjos lá. E olha o que os anjos vão dizer: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Marcos 16:7. Vocês viram que ele falou em discípulos e Pedro, por quê? Pedro não era discípulo, ele era discípulo, mas ele era aquele que tinha negado Jesus. Então, os anjos propositadamente destacam Pedro dos discípulos, porque Deus está dando ênfase a Pedro. Deus vai resgatar Pedro. Deus vai resgatar Pedro. Então os anjos deixam bem claro para as gurias. Ele diz, olha aqui, ó, diz para os discípulos e para Pedro. Como se fosse, diz para os discípulos e para Pedro, esse discípulo que Jesus tanto ama. Diz para os discípulos e para Pedro, o reino de Deus e sua justiça. É o aspecto mais importante do reino. Entramos no reino por meio da justificação pela fé, por meio da justiça de Deus. É assim que nós entramos no reino. Quem não nascer de novo não verá o reino. Quem não nascer da água do Espírito não entrará no reino. A justiça de Deus, que é a justificação pela fé, é o aspecto mais importante, é a iniciação do reino. Uma vez que tu entraste no reino por meio da justificação que vem pela fé na obra redentora de Jesus, tu podes aguardar paz e alegria no Espírito Santo. O que significa então buscar primeiro o reino de Deus, entendendo que justiça está contido dentro do reino de Deus? O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, nós lemos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então aqui nós temos uma explicação inicial de Paulo a respeito do que significa buscar o reino. Buscar o reino significa buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Significa buscar as coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra. Agora nós podemos interpretar isso de uma maneira bem prática, que buscar as coisas lá do alto significa orar, ler a Bíblia, jejuar, comungar, evangelizar, essas disciplinas todas, é buscarmos o reino. Mas vocês já pensaram que também buscar o reino, buscar as coisas lá do alto, pode significar também buscar o sobrenatural de Deus? Buscar as coisas invisíveis, como nós falamos hoje de manhã? Isso é totalmente bíblico. É tu buscar algo que é eterno para o momento presente. Se é eterno, não existe passado, nem presente, nem futuro.
Nós podemos viver, nós podemos experimentar aqui e agora. Vamos ver se essa nossa interpretação de buscar, primeiramente, o reino de Deus, como buscar aquilo que é do alto, se isso significa buscar aquilo que é invisível, aquilo que é sobrenatural. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está aí a resposta, está aí a confirmação. Buscar as coisas lá do alto são buscar as coisas que não se veem, as coisas invisíveis, as coisas eternas. Isso inclui, sim, ler a Bíblia, orar, jejuar, evangelizar, comungar, discipular, mas também significa curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos, ressuscitar os mortos, socorrer os abatidos. Significa trazer o reino para que seja aqui na terra como é no céu. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Então eu pergunto para os irmãos: nós temos buscado primeiramente o reino de Deus? Ou nós temos nos contentado com aquilo que é visível, com aquilo que é temporal, com aquilo que é quantificável, com aquilo que a razão pode entender? Será que nós temos limitado o poder de Deus, o poder da ressurreição de Jesus, a uma mentalidade totalmente humana e carnal? Vamos voltar novamente para Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeiro ele diz: buscai as coisas lá do alto, repetindo o que Jesus falou em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas lá do alto. Mas depois ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Ora, o que significa pensar nas coisas lá do alto, se não renovar a nossa mente? Se não mudar a nossa maneira de pensar, se não revisar as nossas crenças, as nossas convicções, para ver se as nossas crenças e convicções estão alinhadas com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Será que a minha experiência coincide com a experiência que a palavra de Deus me convida a viver? Por que eu vejo tantos irmãos, principalmente essa geração mais jovem, envolvida com trabalho, estudo? Não tem nada de errado com isso, é para se envolver com trabalho e estudo, constituindo família, e o problema é quando isto se torna a única coisa, ou a coisa mais importante. Quando a preocupação em ter uma casa maior, um emprego melhor, um salário melhor, se torna o objetivo da tua vida, como se isso fosse a fonte da felicidade, a forma da tua realização. Vou dizer para vocês, meus queridos, é só procurar as pessoas que estão lá no mundo, os bem-sucedidos lá no mundo, os grandes empresários, os grandes cantores, os grandes atores, aqueles que têm sucesso no mundo, e vai ver se eles são felizes com tudo que eles alcançaram. Eles são infelizes, seus lares destruídos, porque eles inverteram os valores e começaram a valorizar mais aquilo que é temporal do que aquilo que é eterno. O que nós estamos pregando? Quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Cristo, o que é que nós estamos falando? Jesus te ama. O que é que isso quer dizer? Tu é um pecador. Jesus morreu na cruz para te reconciliar com Deus. Tu sabes onde tu vais passar a eternidade? É isso, esta tem que ser a nossa preocupação quando nós falamos de Cristo. Vocês sabem por que a gente fala tão pouco de Cristo e tem tão pouco interesse em evangelizar? Porque nós não estamos pensando que aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem a Jesus, se morrerem agora vão para o inferno.
vão para o inferno. E no inferno não existe uma segunda chance. Não existe um purgatório onde tu pode, entendeu? Melhorar um pouquinho a vida que tu viveu aqui nesta vida. É aqui e agora. A decisão se toma aqui e agora. O que movia Jesus era esta compreensão. Isso levou ele à cruz, para a cruz. Era isso que movia a igreja primitiva, essa compreensão. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Os grandes evangelistas da história, o que movia os seus corações, muitos deles tiveram visões do inferno, pessoas morrendo e indo para o inferno. Mas nós vivemos numa sociedade tão individualista, tão egoísta, tão materialista, que uma pessoa pode estar morrendo do nosso lado e a gente não se importa. Está faltando uma visão do reino. Está faltando uma mente renovada, onde nós vamos pensar além do dia de hoje e pensar na eternidade. A Bíblia fala em galardões para aqueles que são fiéis. A Bíblia fala em céu e a Bíblia fala em inferno. E nós somos os agentes do reino. Nós somos aqueles que precisamos anunciar e proclamar. Jesus é o Rei. E Ele vem para reinar. Tu estás disposto a entregar tua vida para Ele, a reconhecer que tu és pecador. Em todos os avivamentos, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele convence o pecador do seu pecado. É isso que Ele faz. E as igrejas ficam cheias, Luiz Henrique. Multidões entram para o reino. As igrejas ficam cheias porque multidões entram para o reino, porque o Espírito convence do pecado. Ele também age no meio da igreja nos avivamentos, nos despertando para essa realidade superior, a realidade do reino de Deus. É uma realidade superior. Buscar primeiro o reino de Deus significa buscar uma realidade superior, uma realidade eterna, e não mais uma realidade inferior da terra, que é uma realidade temporal. O reino de Deus não consiste nem em bebida, nem em comida, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é a atuação do Espírito Santo. O reino de Deus é a presença do Espírito Santo em nós e entre nós, nos convencendo da realidade superior dos céus e convencendo o não crente da realidade do pecado e da cruz. É isso que o Espírito de Deus faz. Ele veio para exaltar o Rei, para glorificar o Rei e manifestar o reino. Se nós queremos mais do Espírito Santo entre nós, se queremos sinais e maravilhas entre nós, se queremos mudança em nós, se queremos ganhar Lajeado para Jesus e todas as demais cidades representadas aqui, precisamos voltar a pensar nesta realidade superior do reino de Deus e parar com esta preocupação excessiva com essa realidade inferior da terra, que é temporal. Vai passar. O tempo passa, queridos. Alguns de nós vão viver até 90, até 100, outros de nós, não sei se vão viver até amanhã. Essa pandemia, se tem uma coisa que ela deixou bem claro, é que a vida, ela é passageira. Mas a vida com Jesus é eterna. Hoje, quando eu estava escovando os dentes, pensando em estar aqui com vocês, o Senhor fala com a gente nos lugares mais interessantes, né? Quando a boca da gente está fechada, né? Então, escovando os dentes, tomando banho. Então, escovando os dentes, e eu pensei, Jesus, eu estava falando com ele, Jesus, por que tu está demorando tanto para voltar? Já estamos esperando há 2000 anos a tua volta.
E eu sei que tu podes voltar amanhã, ou depois de amanhã, mas já são 2000 anos. E o que veio ao meu coração, não vou dizer que é o Senhor falando comigo, mas é o que veio ao meu coração. A demora da volta de Jesus, ela cria duas realidades interessantes. Uma, aumenta o número de filhos e filhas de Deus a cada geração que vem e Jesus não volta. Mas também aumenta o número de pessoas que vão para o inferno. Então, qual é o número certo para Jesus voltar? A Bíblia diz que tem um número certo de mártires. Talvez exista um número certo de convertidos, eu não sei. Eu só estou falando, não estou aqui trazendo doutrina, estou só pensando em voz alta com vocês. Uma coisa é certa, que na nossa geração, somos nós, a igreja, que vamos decidir se o número de convertidos será grande ou pequeno. Se o número de pessoas indo para o inferno será maior ou menor. Nós somos os agentes. Nós somos os arautos do reino. Somos nós que proclamamos. Nós somos os mensageiros. Como saberão se não há quem pregue? Então, cabe a nós não só proclamar o reino, queridos, mas demonstrar o reino. Porque a igreja primitiva, ela não apenas proclamava, ela demonstrava. Porque não era uma questão apenas de intelecto, de razão, de entendimento, era uma maneira de viver. A gente vive o reino, não apenas entende o reino. Nós buscamos o reino, e buscar significa viver o reino, experimentar o reino, pensar e sonhar com o reino, proclamar o reino. Porque ao fazer isso, estamos vivendo, proclamando Jesus. E é interessante, quando se fala no reino e se fala no rei, o Espírito Santo faz questão de confirmar o que nós estamos falando. Ele faz questão de demonstrar o que nós estamos pregando. Talvez não estamos vendo mais, porque estamos pregando a coisa errada. Estamos falando do mensageiro, ao invés de falar da mensagem. Tem um texto que é intrigante. É este aqui de Colossenses 3, 1 a 3, que se repete em Efésios 2 e 6. Primeiro, Colossenses 3, 1 a 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que é na sua vinda, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora, não sei quanto a vocês, quando eu leio esse texto, parece que eu e vocês, como se o Senhor pegasse a gente e nos escondesse em Cristo no céu. E quando Cristo se revelar, então nós vamos se revelar com Ele. Isso não faz sentido, porque eu estou aqui na terra. Como que eu posso estar escondido com Cristo no céu, se eu estou vivendo aqui na terra com vocês? Mas fica ainda mais complicado em Efésios capítulo 2, 6, onde Paulo repete, com outras palavras, juntamente com Ele, aí está aquela frase que a gente lê em Colossenses, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como assim? Como que eu posso estar assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, se eu estou aqui conversando com vocês? E isso aí é uma linguagem poética que Paulo está usando, ou é uma linguagem literal? Ele está dizendo que de fato, de alguma forma mística, e mística no sentido medieval e não no sentido nova era, será que de alguma forma mística nós estamos assentados com Cristo? Nós estamos escondidos com Ele, enquanto nós estamos também aqui na terra? Em João capítulo 3, versículos 12 e 13, nós lemos Jesus falando com Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes,
Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Vocês sabem que tem alguns manuscritos antigos que tiraram esta frase que está no céu? Que na hora de copiar, não entenderam? Então, tiraram. Os melhores manuscritos contêm que está no céu. Os piores manuscritos tiraram esta frase. Tanto é, se tu olhar na tua Bíblia, vai estar entre chaves. Porque isso não, como assim? Como que Jesus, que está falando com Nicodemas, pode estar na terra e ao mesmo tempo estar nos céus? E ele diz para Nicodemos, ele diz, olha aqui, ó, eu estou tratando de coisas terrenas, coisas temporais, e tu não está me entendendo. E quando eu quiser falar contigo sobre coisas celestiais? Ou seja, tem certas verdades bíblicas que não têm um equivalente neste mundo, nesta vida, para a gente explicar. Tenta explicar a Trindade. Como é que tu explica a Trindade? 3 personalidades diferentes, um só Deus. Como que tu vai explicar isso? Como é que a gente explica a eternidade? Um Deus que nunca teve um início. Até dá para entender um Deus que nunca terá um fim, mas um Deus que nunca teve um início. Entendeu? Tem certas verdades que não têm uma explicação humana que a nossa mente consegue compreender. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo, que nós estamos assentados com Cristo, quando diz que Jesus, que desceu do céu, é o Filho do Homem que está no céu, se tu vai tentar entender isso com a mente, tu não vai entender. Porque o que Jesus está dizendo aqui, me parece, falando novamente do que nós estudamos hoje pela manhã, ele está falando desse encontro entre 2 realidades, entre 2 dimensões. Quem diz que o céu está lá em cima? Isso é uma forma figurada de falar para nós entender. Não existe tempo, nem espaço, nem matéria na eternidade. Então, como que o céu está em cima e o inferno está embaixo? É uma figura de linguagem para dizer que há 2 dimensões que coexistem. E é possível para nós que temos um espírito e que estamos em Cristo Jesus e que temos o Espírito de Deus habitando em nós, é possível nós estarmos aqui na terra e ao mesmo tempo estarmos no céu. Estar aqui vivendo esta realidade inferior e de repente estarmos vivendo uma realidade superior. No momento eu estou enfermo, no outro momento eu estou curado. No momento eu estou cativo, no outro momento eu estou livre. No momento eu estou indo para o inferno, no momento seguinte eu estou indo para o paraíso. No momento Jesus é apenas uma figura histórica, em outro momento ele é real para mim. O que significa andar no Espírito? É andar no Espírito de Deus, com certeza, mas e o que significa andar no Espírito de Deus? Significa andar no reino, significa andar no sobrenatural. Jesus disse, olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus entre vós. Em que momento o reino de Deus é chegado entre nós? Quando o Espírito se move. Quando o Espírito se move, o reino de Deus está sendo manifesto. Quando um incrédulo se converte, o reino de Deus está sendo manifesto pelo Espírito de Deus. Quando o enfermo é curado, o reino de Deus está sendo manifesto pelo Espírito de Deus. Quando um cativo está sendo liberto, o reino de Deus está sendo manifesto pelo Espírito de Deus. Nós estamos aqui nesse culto, sexta-feira da paixão. Eu estou conversando com vocês, nós estamos nessa dimensão, nessa terceira, né, se vamos usar em sentido físico, né? Nessa terceira dimensão, neste mundo, mas nós podemos, a qualquer momento, entrar no mundo espiritual.
Porque nós estamos no mundo físico ao mesmo tempo que nós estamos no mundo espiritual. Nós estamos no natural ao mesmo tempo que nós estamos no sobrenatural. O problema é que a gente não sabe disso. E nós estamos tão acostumados a viver no mundo natural que a gente não sabe mais como experimentar o mundo espiritual. Mas está aqui. A presença de Deus está aqui na pessoa do seu Espírito. E se o Espírito está aqui, o reino está aqui. E se o reino está aqui, o céu está aqui. E se o céu está aqui, então a realidade superior da eternidade está aqui. E isso significa que hoje à noite nós podemos entrar na sala do trono e experimentar a glória de Deus, se nós quisermos. O caminho já está aberto. Jesus abriu, lembra? O véu foi rasgado. Para encerrar, tem uma outra experiência interessante de Jesus, que lembra muito o que aconteceu com Jacó quando ele estava fugindo de Esaú. Vocês lembram, né? Jacó fugindo de Esaú, ele deita a cabeça numa rocha, e ele sonha, e ele vê o céu aberto, anjos subindo e descendo uma escada. E Deus fala com ele, e relembra as promessas feitas a seu pai, e agora repete essas promessas na vida dele. E daí diz que ele acorda do sonho e diz: que lugar tremendo é este? É a casa de Deus. E eu não sabia. É a porta dos céus. Bem, Jesus, no capítulo 1 de João, no versículo 50, ele diz algo muito interessante. Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo? Que sobre a cabeça dele tinha um céu aberto. Que sobre a cabeça dele tinha um portal. Anjos subiam e desciam sobre Jesus. Ele era a atmosfera do céu na terra. Queridos, como filhos de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, todo cristão tem um céu aberto sobre sua cabeça, onde anjos podem subir e descer. Um céu aberto. Nós carregamos uma atmosfera do céu, porque o nosso espírito está aqui na terra e está no céu. Nosso espírito está aqui e assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nosso espírito está aqui, mas escondido em Cristo até o dia dele voltar. A tua mente consegue entender isso? Claro que não. Que são realidades superiores, celestiais. Não tem equivalente. Tu precisa aceitar, crer, receber e usufruir. O que nós vamos fazer hoje à noite é isto. Nós vamos convidar o Espírito Santo para se mover entre nós, para fazer a vontade dele. Nós vamos pedir: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.